Boa tarde, crianças. Começando agora novamente essa gravação, a terceira vez que eu tento, mas a internet é desse jeito. Sempre tem esses percalços. Com essa mensagem, as melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair do lugar. O que quer dizer isso? O autor fala que as melhores viagens dele ele fez porque ele lia livros. Então tem o desenho do livro e tudo o que se descortina dentro de um livro. O que é descortina? Tudo que aparece, tudo que surge dentro de um livro. Então, são as viagens que o autor fala. Ele quer dizer que quando a gente lê, a gente viaja. Por quê? Porque o cérebro tem essa capacidade de, quando a gente está lendo, ele está formando imagens. Já falei isso com vocês. Ele forma imagens e a gente começa a visualizar as coisas da forma que está sendo passado para a gente na leitura. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Monteiro Lobato. Vocês já devem ter visto esses macaquinhos, né? Então, quem não lê, mal fala. Por que mal fala? Pode ser que a pessoa fala até muito, pode ser que ela fala demais. Mas ela fala coisas que não são interessantes, ela não fala coisas que vai ajudar outra pessoa, que vai ajudar a si própria. Por quê? Porque ela não lê. Quando a pessoa lê, ela desenvolve a área do cérebro que vai ajudar ela na fala, vai ajudar ela na escuta e vai ajudar ela no ver. Ver o quê? Ter a visão de mundo, que eu já expliquei para vocês. Não somente ver aquilo que está na nossa frente, mas ver em todas as áreas, em todas as questões. Então nós vamos estudar sobre gêneros textuais. Por que gêneros? Porque é mais de um texto. É mais de um tipo de texto. Então são gêneros textuais. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Notem que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. O que isso quer dizer? Que cada texto possui uma linguagem e uma estrutura, quer dizer que cada texto é de uma forma diferente, né? Dentro das categorias tipológicas, quer dizer, são os vários tipos de texto. Uma receita de bolo não é igual a bula de um remédio, por exemplo. Um convite que você vai fazer não é igual uma carta. Então, são formas de escrita diferentes, né? Formas de textos diferentes. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Então, são vários tipos de textos. Dentro desses textos, nós já estudamos no segundo ano alguns textos. Conforme a gente for falando aqui, você vai lembrando. Então, o narrativo, o que é o narrativo? É narrar. O que é narrar? Contar alguma coisa. O jornalista narrou o futebol. O que ele fez? Ele contou o futebol. Ele falou, o Yuri pegou a bola, jogou para o Juan e fez gol no Pedro. Então, quer dizer, ele está narrando, ele está contando o que está acontecendo. Então, isso é narrativo. Descritivo. Descritivo é quando você faz um texto com riquezas de detalhes, né? Então, a mesma narração, ela pode ser narrativa e pode ser descritiva. Então, o texto narrativo. O Juan pegou a bola, jogou para o Yuri, que fez o gol no Pedro, tá? Aí vamos fazer um texto descritivo desse texto. O Juan, que estava com a camisa amarela, jogou a bola para o Pedro, jogou a bola para o Yuri, que estava com a camisa verde, que estava com a bermuda amarela, que estava com a meia vermelha, que estava com o quichute preto, que pegou a bola redonda, a bola era vermelha, e jogou a bola para o Pedro, que estava no gol. O gol tinha não sei uns 30 metros de altura, mais ou menos isso, entendeu? Então, quer dizer, você vai estar descrevendo, então você vai estar contando, mas você vai estar descrevendo aquilo que você está vendo. Então, mas isso em forma de quê? De escrita. O que eu falei aqui poderia estar escrito. Então, em forma de escrita. Por isso que é texto, tá? Gêneros textuais. Então, descritivo é isso, é você narrar com riquezas de detalhes. Estudar realmente é um trabalho difícil. Hoje mesmo a Laura estava, tia. Eu falei, vamos estudar, vamos pôr o cérebro para funcionar. Estudar realmente é um trabalho difícil. Exige de quem
Aí ele se propõe uma posição crítica sistemática e exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem sempre que praticar. Aprendeu a ler e escrever? Praticar. Como que se pratica? Fazendo. Lendo e escrevendo. É a forma de praticar. Uma posição crítica. O que quer dizer essa posição crítica? Que a gente vai ficar falando mal dos outros? Não. Quando falo de posição crítica, é que você vai ler a frase, você vai compreender aquela frase, você vai explicar aquela frase, você vai ter uma postura crítica diante daquela frase. Você vai falar o que o autor quis dizer, se você concorda, se você não concorda com aquele texto. Isso não quer dizer que o autor está errado, quer dizer só que você pode ter uma opinião diferente dele. Então essa é uma posição crítica, né? Sistemática porque tem que ser contínuo. A gente não começa a ler hoje, não vai ter aula, então nós vamos ficar na pandemia, nós vamos ficar 6 meses na pandemia, também não vou pegar, não vou ler mais nada. Não é assim que funciona não, sistemática. Vamos ler e vamos escrever, não pode parar de escrever, a gente lê e escreve o tempo todo. Então o texto descritivo foi aquilo que eu falei com vocês, né? O exemplo que eu dei do jogo de futebol. Você vai escrever com riquezas de detalhes. Então o texto descritivo se ocupa de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor emissor. São exemplos de gêneros textuais: o diário, relatos, viagens, históricos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, lista de compra, cardápio, anúncios de classificados. Então, aqui tem alguns exemplos de textos descritivos que alguns a gente já até estudou, né? Então, o que quer dizer isso? Ele vai apresentar imagens a partir de percepções sensoriais do locutor, do emissor. Então, quer dizer o quê? Eu vou escrever aquilo que eu estou percebendo, que eu estou observando ou que eu estou sentindo. Hoje eu estou muito triste, hoje eu estou muito alegre, hoje eu percebi tal coisa, hoje eu vi uma flor, ela era bem vermelha e o caule dela era bem verde. Então, quer dizer, com riquezas de detalhes, né, com adjetivos, né? Então, o diário são o quê? Relatos pessoais. Eu vou escrever no diário coisas particulares minhas. Meu nome é Gleice, eu tenho tantos anos, eu sou professora, nós começamos uma aula hoje, uma aula de gênero textual, estou gostando muito da aula, então não estou gostando da aula, não queria estudar, queria ficar só dormindo, mas vou ter que estudar, que saco. Então, o diário é uma coisa pessoal. Você vai escrever o quê? Com as suas palavras, do seu jeito, porque é uma coisa pessoal sua. Você não vai ficar muito preocupado com a linguagem que você vai usar no diário, né? Você vai usar a linguagem que você fala no dia a dia, você vai escrever no diário. Eu fui passear, fui na rua tal, a rua estava cheia de pedregulho, o prefeito não arrumou aquela rua. Então, você está relatando, né? Relatando coisas particulares suas. Então, diário é algo particular, né? Notícia. A notícia, você vê lá no jornal. A Covid-19... no estado de Manaus morreram tantas pessoas, tem muitas pessoas, então vai explicar direitinho o que é Covid-19, quantas pessoas estão sendo atingidas, que você tem que se precaver, que você tem que usar máscara quando você sair, não pode sair sem máscara, que você, dependendo do lugar, você tem que usar luva também, e que você tem que lavar bastante as mãos. Então, vai estar tudo isso na notícia, vai estar tudo explicado, bem explicadinho. Então, é um texto descritivo, aquele que explica bem as coisas. Uma lista de compra. Você faz uma lista de compra, você tem que explicar direitinho. Você fala para sua mãe: eu quero um Danone do mercado. Eu quero um Danone do mercado, mas eu quero Danone de morango e quero aquele que tem doce embaixo. Então, você vai explicando: eu quero tal coisa. Vamos fazer a lista de compra, 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 1 litro de óleo. Então, você vai especificando aquilo que você quer. Então, é o texto descritivo. Cardápio, você chega no restaurante, está escrito lá, número 1, arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e suco de graça. Suco grátis.
Então você vai ler no cardápio qual que você quer. Ah, eu quero o número 1, por favor. Então o número 1 está explicado. O texto está escrito lá. Arroz, às vezes vem escrito arroz branco, arroz temperado. Então está descrevendo. Isso é o texto descritivo. Anúncios de classificados. Muito bem. Vamos vender o carro. Papai vai vender o carro. Vamos lá. Vende-se uma cabine dupla. E que cor que é essa cabine dupla? Preta. E que estado que está essa cabine dupla? Está inteirona. Ela é de 2019. Semi-nova. Só um dono. Só um dono. Vende-se para comprar uma casa. Aí você ainda vai explicar por que você está vendendo um carro tão bom, tão novo, né? Por que você está vendendo? Vende-se para comprar uma casa. Então, você está explicando bem explicadinho. Então, é um texto descritivo. Anúncios de classificado. Ok? Prestaram bem atenção? Ótimo. Então, agora, para casa. O para casa é o gênero textual diário. Querido diário. Então, tá o desenho aqui, ó. Você vai pegar um caderno velho lá que você já não está usando mais, para não precisar gastar dinheiro, para não precisar comprar nada. Você vai pegar, né, vamos reciclar. Tem lá, você usou só umas folhas de caderno, não usou mais naquele ano, tá lá guardado. Então, pode pegar esse mesmo, não tem problema. Não gastar dinheiro do papai e da mamãe, não. Vamos reciclar. Você vai fazer o seu diário. Você vai começar agora. Você vai começar. Hoje começou a aula de língua portuguesa pela internet. Agora a gente está tendo aula de língua portuguesa por causa que está uma pandemia. E a pandemia é um vírus chamado Covid-19. A gente tem que ficar dentro de casa. Né? Aí você começa falando, meu nome é tal, fulano de tal, estou aqui em quarentena, porque por causa do Covid-19 e a gente tem que usar máscara. Você vai escrevendo. Né? O diário, igual eu falei, é uma coisa pessoal sua. Você vai se preocupar de escrever o quê? Sensações, observar pensamentos, né? Sentimentos, e você vai colocar no diário. E você vai fazer o quê? Você vai falar sobre essa aula, né? Você vai falar sobre a aula que a gente está tendo, a aula de gêneros textuais. E que é o do diário. Então você começou a fazer o seu diário, né? Por que a gente está tendo essa aula? Que essa aula não é uma aula lá da escola. Então você pode pôr o que você quiser. As suas observações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, você vai fazer o diário. Então, para casa é esse. Você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever lá, diário. E vai fazer seu texto, tá? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula. E bora escrever. E outra coisa, se não está lendo nenhum livro, pode começar a ler, que eu vou cobrar. Ah, mas eu não tenho nenhum livro aqui em casa, professor. Não tem? Então tem um jornal. Não tem um jornal também não. Tem uma revista velha. Não tem revista velha? Tem uma Bíblia. Não tem Bíblia? Algum livro você vai achar para ler dentro de casa. Não precisa nem procurar longe, mas alguma coisa você vai achar para ler, tá? Aí depois você me fala lá no Zap, se tá lendo, se não tá lendo, porque que está com dificuldade de ler, que a gente vai tentar te ajudar, né, nas dificuldades que você tem. Sobre a aula de hoje, se você entendeu, se ficou com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida você pergunta, se não, na próxima aula a gente vai passar para frente. E ó, escrever no diário. Bora lá!